Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Ore Malachi Ben Israel, e diretamente de nossa sinagoga, Anussim, Brasil. Estamos, Baruch Hashem, amanhã deste início de mais uma semana e iniciando também o mais um dia. Nós agradecemos a Hashem, nosso Deus, por tudo quanto temos alcançado do Eterno e agradecemos por estarmos aqui com vida e saúde. Hoje, primeiro dia da semana, estaremos fazendo a leitura da primeira aliá da Parashá que estaremos estudando neste primeiro dia da semana, iniciando a leitura do livro de Shemot e a Parashá. Estaremos estudando a primeira Parashá, Shemot. Sempre que iniciamos a leitura de um novo livro, a primeira Parashá sempre leva o nome do livro. Bereshit, Parashá Bereshit. Shemot, Parashá Shemot. Hoje, então, iniciamos a leitura do livro de Êxodo, Shemot, a 13ª porção de nossa bendita Torá, a primeira aliá da Parashá está no capítulo 1 de Shemot, Êxodo, capítulo 1, do verso 1 até o passuque 17. Hoje é dia 30 do mês de dezembro do ano de 2023 e dia 19 do mês de Tevet do ano de 5784. Vamos então à leitura da primeira aliá da Parashá Shemot, neste dia 19 de Tevet. Também queremos aqui deixar os nossos votos de parabéns, felicidade, muitos anos de vida a você que hoje está completando mais uma data, mais um aniversário, né? Mais um ano de vida. Desejamos a você toda a alegria, muitas felicidades neste dia e que Hashem lhe abençoe grandemente, concedendo muita saúde e muitas felicidades. Então, a você que hoje também está comemorando alguma data especial, Mazal Tov, né? Parabéns a você também. Então vamos à leitura da primeira aliá da Parashá Shemot. Parashá, estamos iniciando a leitura neste dia. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatum lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Mitzrai, com Yaakov, cada um com a sua família veio. Ruben, Simão, Levi, Judá, Isahar, Zebulun e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asher. E foram todas as almas que saíram da coxa de Yaakov, 70 almas, e José estava no Egito. E morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito, muito, e encheu-se a terra deles. E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, e disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele,
quiçá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também ele com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre ele chefes de impostos para o afligirem com as suas cargas, e edificou para o faraó as cidades, armazéns e Pitom e a Ramsés. E quanto mais o afligia, tanto mais este se multiplicava e se fortalecia, e se enfastiaram por causa dos filhos de Israel, e fizeram servir os do Egito aos filhos de Israel com rigor, e amarguraram as suas vidas com um serviço penoso, com barro e com tijolos, e com toda classe de trabalho do campo. Todos os serviços em que eles trabalhavam eram feitos com rigor. E disse o rei do Egito às parteiras hebreias, cujo nome da primeira era Shifrá, e o nome da segunda, Puá. E disse: quando servirdes de parteira às hebreias, vereis sobre os assentos. Se for filho, matá-lo-eis. Se for filha, viverá. E temeram a Deus as parteiras, e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viver. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet vehayolam atah betorreinu, Baru atah Adonai noten a Torá. O segundo livro de nossa bendita Torá é livro chamado de Shemot, e que em grego, Êxodo, significa saída, vai contar a história do nosso povo. Esses mais de 400 anos em que eles viveram numa terra estranha. Nós concluímos no Shabat o estudo da Parashá, do livro de Bereshit, e concluímos a leitura com a morte e o sepultamento do patriarca Yaakov e os filhos retornando para o Egito após sepultarem o seu pai. O Egito, como sempre temos falado, era uma grande metrópole, era um país muito grande, tinha suas leis, tinham os seus sacerdotes que administravam serviços religiosos, e tinha um rei que era o faraó, e que no tempo de José, ele era o que estava acima de José, e abaixo dele estava José, e não havia outro. Então, nosso povo viveu bons tempos dentro do Egito, mas essa permanência na terra do Egito não era a estadia deles, digamos assim, ou eles estarem na terra do Egito, não era algo permanente. Era por um tempo, mas nossos sábios falam muito acerca da assimilação, e muitos judeus se acabaram assimilando com a cultura e a fé do povo do Egito, e por ali foram ficando, e o povo foi ficando, e se passaram cerca de 400 anos. E depois de um longo período de
de uma boa relação com os egípcios, surge então um rei, um faraó, dentro do Egito, e teve a audácia de dizer que não conhecia José. E isso nós já temos comentado que era algo impossível de um faraó falar a respeito disso. Até porque nós sabemos que José, no período que foi governador da terra do Egito, não só também agiu na sobrevivência dos egípcios, como de todos os povos. E José, como um grande administrador, ele trouxe para os cofres do Egito muito dinheiro, muita terra, muito dinheiro. Então, é algo impossível, esse então faraó dizer que não conhecia José. Então nós sabemos que José teve uma grande participação na terra do Egito e ele então ajudou muito. Só que o tempo passou e os egípcios, então, o próprio faraó e os nossos sábios vão dizer que foram os sacerdotes egípcios que foram falar para o rei e percebiam que o povo de Israel crescia muito ali naquela terra. E isso, do nada, como se diz, sem nenhum motivo, eles passaram então a falar que o povo de Israel estava crescendo muito e que esse crescimento ali poderia trazer algum problema para eles. Embora isso não ia acontecer, mas foi assim que eles acharam, pensaram, e a solução foi então começar a fazer com que o povo judeu deixasse de crescer. E a única maneira é então proibindo e de certa forma, como ele mandou fazer, matar todos os meninos. Isso, de fato, levaria o povo a uma situação de extinção, porque se não houver nascimento de criança, nenhum país ele vai sobreviver, eles vão deixar de existir, né? Então, é comum que a gente coloca um dinheiro numa poupança e ele está ali. Se você tem que estar mexendo, movimentando, né? E você começa a tirar e não repõe, esse dinheiro desaparece. Então, o que o faraó decretou seria então a extinção do povo do povo judeu, o povo de Israel. Então, foi dada uma ordem para as parteiras hebreias, que eram essas parteiras, era a própria mãe e a irmã de Moshe, e que não acataram, a ordem, mesmo correndo risco de vida, elas não acataram a ordem do faraó. E isso, então, gerou mais indignação ao faraó, ao ponto, então, de matar as crianças, jogarem eles no rio. Então, começa aqui a história, né? Uma nova página, digamos assim, da história do nosso povo. O início de uma perseguição, de maltratos, e que vão seguir, né?
e até os dias de hoje. Então, continuamos aguardando a vinda do Mashiach, porque assim como para os hebreus que estavam na terra do Egito, chegou o dia da redenção, também nós acreditamos e esperamos com a vinda do Mashiach, o nosso Redentor, e então haverá um descanso de todos os males, de todas as perseguições, massacres que acontecem para o nosso povo. Que Deus nos ajude, que o Eterno nos abençoe, a nós, todo o nosso povo, as autoridades que constituem a nação de Israel e a toda a comunidade Anusim Brasil, a todas as famílias. Desejamos a todos uma ótima semana, um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e todo perigo. Um ótimo dia a todos, fique com Deus, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom, Shalom, Shalom.